Oi, pessoal da segunda série, tudo bem? Vamos para mais uma aulinha de matemática. Nós estamos em trigonometria, nós estamos aprendendo a função seno e hoje nós vamos nos preparar para fazer o gráfico da função y igual a seno de x, tudo bem? Antes da gente propriamente fazer o gráfico, a gente vai relembrar uns detalhezinhos que são imprescindíveis para fazer um gráfico com um pouquinho mais de rapidez, tá bom? Outra coisa que eu quero dizer é que esse gráfico que eu vou fazer hoje, vou fazer ele com todos os detalhes, porque é a primeira vez que a gente faz esse gráfico, tá? Depois que nós aprendermos esse com todos os detalhes, os próximos gráficos a professora vai fazer com um pouco menos de passagens, tá bom? Só esse que vai ser o super caprichado. Então, antes de qualquer coisa, vamos relembrar uma coisa? Ó, todos esses ângulos aqui, ó, 0, 30, 45 até 360 graus, que são os arcos assim importantes, né, de primeira volta, da primeira volta. A gente já os estudou, eu coloquei de novo aqui o esqueminha da redução ao primeiro quadrante que a gente aprendeu na aula passada, mas agora eu quero ensinar para vocês uma dica quentíssima de como transformar todos esses ângulos que estão em graus em radianos sem fazer regra de 3, meio que de cabeça, só raciocinando, tá bom? Então vamos lá? Vamos começar? Então, para começar, é o seguinte, ó, 0 graus, 0 radianos, sem sofrimento. Vamos aqui no 180 graus, lembrando que 180 graus é o nosso π radiano. Lembrando que o 360 graus são os nossos 2π radiano. Lembra que o π é 180, então 360 é o dobro, 2π. O que mais que nós vamos lembrar? Vamos lembrar também que o 90 graus é a metade de 180, então é a metade de π, π sobre 2. Os 270 graus são 1π mais meio π, ou seja, 3 dividido por 2, que dá 1,5, então 3π sobre 2. Ó, 180 por 2 dá 90, 90 vezes 3, 27. Oh, meu Deus, coloquei no lugar de 240. Ai, professora, você fez bagunça? 270 graus aqui é o 3π sobre 2, tá bom? Daqui a pouco eu venho aqui e vou apagar esse aqui, só pra gente fazer daqui a pouquinho qual é o valor correto dele, tá? Enquanto isso vai secando aqui o meu corretivo. Agora vamos aprender então maneiras mais práticas de transformar isso aqui sem ter que ficar usando regra de 3 toda vez, conforme eu ensinei em aulas anteriores. Ó, 30 graus. Lembrando que o π é 180, 180 dividido por 6, ó, 18 por 6 não dá 3? Então, 180, se eu dividir por 6, dá 30. E o 180 é π. Então, eu vou fazer assim, ó, π sobre 6. Ó, 180 dividido por 6 dá 30. Se eu dividir o 180 por 4, dá 45. Então, aqui é o 180 dividido por 4, que dá 45. Se eu dividir o 180 por 3, dá 60. Então, ó, 180 que é o π, dividido por 3 dá 60. Tudo bem? Então, esses aqui, ó, olha como foi fácil. Sabendo a tabuada, a gente já conseguiu fazer. E esses aqui, vai sofrer muito para descobrir de cabeça? Não, ó. Pensa assim, ó. 120, pessoal, não são 2 vezes 60? Ó, 2 vezes 60 não dá 120? Então, se o 60 é π sobre 3, esse aqui que é o dobro de 60 é 2π sobre 3. O 135, gente, são 3 vezes 45. Então, é 3 vezes o π sobre 4. O 150, pessoal, é 5 vezes 30. Então, é 5 vezes π sobre 6. Olha que fácil. O 210 são 7 vezes 30. Então, são 7π sobre 6. O 225, ó, são 5 vezes o 45. Então, 5 vezes π sobre 4. Vamos ver se aqui já secou, vou esperar mais um pouquinho. Ó, o 240 são 4 vezes 60. Então, 4π sobre 3. 4, deixa eu ver se com a outra caneta fica melhor. 4π sobre 3. 300 graus, ó, 300 graus, se você for lá no 60, ó, 5 vezes 6 dá 30. Então, são 5 ângulos de 60, 5π sobre 3.
315, ó, são 7, ó, 315. São 7 ângulos de 45, ó, 7 vezes 5, 35, 7 vezes 4, 28 e 3, 31. Então, são 7π sobre 4. 330 são 11 vezes 30, ó. 11 vezes 30 dá 330, então são 11π sobre 6. Tá vendo, ó? Então, com um pouco de tabuada na cabeça, um pouco de raciocínio lógico, de continha de vezes, eu fiz todos esses ângulos aqui sem usar uma regra de 3, tá vendo, ó? Você pode treinar isso também, assista a aula mais do que uma vez e treine isso. E aqui do ladinho eu já coloquei esses mesmos ângulos em graus, para ficar mais fácil, mas a gente já sabe, ó, quem é quem em radianos e em graus, tudo bem? Isso aqui foi o que nós vimos ontem, ó, que os ângulos de 30, 150, 210 e 330 têm o mesmo seno, quer dizer, esse e esse positivo, esse e esse negativo. O de 45 e 135 tem o mesmo seno, 225 e 315 tem o mesmo, só que negativo. O de 60 e 120 tem o mesmo seno, o 240 e o 300 tem o mesmo, só que negativo. E aí vamos completar aqui agora a nossa tabela de y igual a seno de x. Então vamos lá? O seno de 0 é 0, o seno de 30 é meio, isso tudo é da tabela, nós sabemos decor. O seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2 e o seno de 90 é o raio inteiro positivo, que é 1. Aí vamos lá, agora olhando aqui, nada de você decorar. Você decora esses aqui só, gente, ó. Os outros todos são usando o raciocínio. 120 graus, ó, 120 graus tem o mesmo seno que o 60. E o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Ó, que outro agora? Ó, o 240, ó. O 240 e o 300, ó, o 240 e o 300. Também vai ser raiz de 3 sobre 2, ó, raiz de 3 sobre 2. O de 300 também, de 300, ó, raiz de 3 sobre 2. Só que eles estão na parte de baixo, então é negativo. Tem que pôr o menos. Agora vamos lá, pro outro, ó. O 135, gente, o 135, ó, ele tem o mesmo seno que o 45, raiz de 2 sobre 2. Ó, o mesmo que de 45, raiz de 2 sobre 2. Quem que tem igual, só que negativo? Ó, o 225 e o 315. Então, o 225, ó, também é raiz de 2 sobre 2, só que é embaixo, então é negativo. E o de 315 também é raiz de 2 sobre 2, só que é embaixo, ó, então é negativo. 150, ó. O 150 é o mesmo que o de 30. O seno de 30 é meio. Então, o de 150 também é meio. Agora, o 210 e o 330 também é meio, só que negativo. Então, ó, 210 é menos meio e o 330 também menos meio. Tá vendo como é fácil quando você sabe isso aqui, ó? Tudo bem? E os outros são os arcos limites dos quadrantes, ó. O de 90 é 1, porque é o raio inteiro. O de 180, ó, aqui está o 90, aqui está o 180, aqui está o 270 e aqui a volta completa, 0 para começar, 360 para acabar. Então, ó, o seno de 0 é 0, o seno de 90 é 1, porque é o raio inteiro. O seno do 180, ó, o 180 está aqui, para chegar no eixo dos senos, só faz isso aqui, ó, então é 0 também. O de 270, ó, é o raio negativo inteiro, então é menos 1. E o 360, a mesma coisa que o 0, ó, só chega aqui e faz um pontinho, então é 0. Pronto. Tudo isso completo, pessoal, agora a gente vai pôr no gráfico, no bom sentido, tá bom? Então, a professora pegou aqui, ó, como eu tenho que gravar a aula, então eu faço um pouco antes, que é pra gente não ficar demorando muito tempo, certo? Então, aqui eu peguei um papel quadriculado, ó. Peguei um papelzinho quadriculado, deixa eu ver se melhora a iluminação, se melhora, acho que melhora, né? Isso mesmo, ó. Então, peguei um papel quadriculado e fiz o seguinte, ó. A cada quadradinho eu fui como se fosse 15 graus. Por que isso? Porque se você observar bem, ó, os arcos são 30, 45, 60, 90, 120, 135, 150, etc. Todos esses números aqui, eles são
divisíveis por 15. Ah, eles não são divisíveis por 30? Nem todos, ó, 45, 135, não são divisíveis por 30. Então, se eu fizesse cada quadradinho de 30 em 30 graus, eu ia ter observação de cortar algum no meio. Como eu não quis cortar nenhum quadradinho no meio, eu pensei, todos os ângulos que tem aqui, eles são divisíveis por 15. Então, eu vou fazer cada quadradinho de 15 em 15, que aí eu fico com o ângulo certinho que ele tem aqui. Então, aqui na abscissa eu coloquei os ângulos. Aqui eles estão em graus, ó, 0, 15, 30, mais 15, 45, mais 15, 60, mais 15, 75, mais 15, 90, mais 15, 105, mais 15, 120 e assim por diante até terminar a primeira volta. Só que eu só marquei os arcos notáveis. Esses que eu pulei o quadradinho é porque não são ângulos especiais. Então, eu só coloquei aqueles que a gente conhece da tabela, acabou de marcar, inclusive, tá? Aqui, gente, ó, na ordenada eu coloquei os valores do seno de x. Então, os senos, eles dão sempre, ó, o seno de 0 é 0, aí tem o seno que dá meio, o que dá menos meio, o que dá raiz de 2 sobre 2, o que dá menos raiz de 2 sobre 2, o que dá raiz de 3 sobre 2, o que dá menos raiz de 3 sobre 2, e o que dá 1 e o que dá menos 1. Então, por isso que eu coloquei aqui, pessoal, na minha ordenada, somente esses valores. E, professora, como você sabe quem é em que lugar? Por que esse aqui está mais perto, esse aqui está mais longe? Por que você sabe? Eu fiz a conta na calculadora, na minha cabeça também, ó. O que é meio? Eu fiz assim, ó, de 0, eu peguei 4 quadradinhos, eu podia pegar quantos eu quisesse. Eu peguei 4 quadradinhos e falei que vale 1. Então, no meio desse 1, ó, ou seja, 2 quadradinhos é meio. Para baixo, 2 quadradinhos para baixo, menos meio. Então, aqui, ó, 0 até 1, 0 até menos 1. E aqui não tem nada a ver com graus, tá, pessoal? Que é o valor do seno. Então, ó, meio, metade de 0 até 1, menos meio, metade de 0 até menos 1. Aí eu fui na calculadora e digitei raiz quadrada de 2, deu 1,41. Eu dividi por 2, deu 0,70 aproximadamente. Então, eu pensei, ó, 0, 0,25, meio, 0,75. Então, 0,70 é um pouquinho para baixo, ó. Então, a raiz de 2 sobre 2, como é aproximadamente 0,70, vai estar por aqui. E a de baixo também, ó. 0 menos meio, menos 0,75 estaria aqui. Um pouquinho antes é o 0,70. Fui na calculadora, calculei a raiz de 3, 1,73. Dividi por 2, deu 0,86. Então, 0,80 e pouco é perto do 1. Então, tá bem aqui em cima. E aqui embaixo, o menos raiz de 3 sobre 2, tá, que é menos 0,80 e poucos, está mais perto do menos 1, que é aqui. Então, tem que ser tudo em escala, senão o gráfico dá errado. Tudo bem? E agora eu vou colocar os valores no gráfico, gente. Então, agora vai ser a parte mais fácil. Ó, você vai pensar olhando aqui, ó, você vai olhar aqui e vai completar aqui. Como para mim não dá para eu fazer as duas coisas com a tela para vocês, eu vou olhar isso aqui para mim aqui na minha frente, ó, tá? E vou marcando aqui na tabela. Então, você vai olhando aí, se você copiou já no seu caderno, tá? Você copia no seu caderno, vou mandar a foto disso aqui pra você. Você copia no seu caderno e aí vai colocando no gráfico direitinho. Então, vamos começar? Ó, quando o ângulo X é 0... Ah, outra coisa aqui, pessoal. A gente sempre que faz gráfico, ele nunca tá em grau, ele tá sempre em radianos. Então, foi por isso que a professora fez primeiro aquela passagem onde eu transformei de cabeça os graus tudo em radianos. Então, ó, o 30 graus, olha lá na sua tabela, ó, é o π sobre 6, o 45 é o π sobre 4, o 60 é o π sobre 3, o 90 é o π sobre 2, lembrando que o π é sempre 180. O 120, ó, é 2π sobre 3, o 135 é o 3π sobre 4, o 150 é o 5π sobre 6, o 180 é o π, o 210 é o 7π sobre 6, o 225 é o 5π sobre 4, o 240 é o 4π sobre 3, o 270 é o 3π sobre 2, o 300, 5π sobre 3, o 315, 7π sobre 4, o 330, 11π sobre 6 e o 360, 2π, tá? Então, aqui eu coloquei os graus também para facilitar para vocês, porque é o primeiro gráfico,
mas os gráficos geralmente são todos em radianos. Não vem o grau, a gente transforma na hora se achar que tem necessidade, tá? Então agora eu vou colocar os numerinhos que apareceram aqui. Então, aqui está escrito assim: quando x for zero, o seno de zero, ó, y é igual a seno de x. Deixa eu colocar aqui, ó. Quando x for zero, o seno de x é zero. Quando x for 30 ou π sobre 6, o seno de x é meio. Então é isso que eu vou fazer agora, tá? Olhando aí, ó. Opa! Olhando aqui. Muito bem, deixa eu arrumar o caderno aqui. Ah lá, não podemos perder o foco, difícil, né? Então, começando. Quando x for zero, o seno de zero é zero. Então, é o ponto 0, 0, ó. Marca ali. Quando x for 30 graus ou π sobre 6, o seno de 30 é meio. Então, o seno de 30 eu subo até o meio, ó. Tchum, 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 tchum. Subi até o meio. Então, esse é o ponto 30 graus, corresponde a meio. Quando x for 45 ou π sobre 4, o seno disso aí é raiz de 2 sobre 2. Então, eu vou subir até o raiz de 2 sobre 2, ó. Então, no 45 graus, eu subo até o raiz de 2 sobre 2, ó. Esse é o ponto. Quando for 60 graus ou π sobre 3, eu vou até o raiz de 3 sobre 2. Então, subo até o raiz de 3 sobre 2. Marco o pontinho aqui. Quando for 90 graus, o seno de 90 é 1. Eu subo até o 1, que está aqui. Muito bem. Agora, vamos descer, ó. Quando o x for 120 graus, é no raiz de 3 sobre 2 de novo, ó. Então, no 120 graus, eu subo até onde? Até o raiz de 3 sobre 2, ó, que é esse aqui. Então, vem vindo até encontrar o ângulo aqui, ó. Quando for 135 graus, eu vou até o raiz de 2 sobre 2. Olha o raiz de 2 sobre 2 aqui. Tchum, 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 tchum. Aqui, ó. Quando for os 150 graus, é meio. Então, 150 graus sobe até o meio, que é aqui, ó, meio. Então, vem, ó, até o meio no rumo dos 150 graus. 180 graus é o zero. Então, é aqui, ó. E agora começa tudo de novo, só que você vai ver que vai começar negativo, ó. 210 graus, o seno de 210 é menos meio. Então, o 210 eu desço até o menos meio, ó. Olha onde é o menos meio. Pronto, encontrou aqui, esse é o gráfico. O 225 graus é o menos raiz de 2 sobre 2. Então, eu vou pegar o ruminho do menos 2 raiz de 2 sobre 2, ó. E venho aqui até o rumo do 225. Então, é aqui. O 240, o seno dele é menos raiz de 3 sobre 2. Então, vou lá no menos raiz de 3 sobre 2, ó. Vou procurar o ângulo dele, que é o 240 graus, ó. Aqui, esse é o ponto. O 270 é menos 1. Então, é aqui embaixo, ó. Ó, o 270 é o rumo do menos 1. Pronto, aqui, ó. O que mais? O 300 graus é o menos raiz de 3 sobre 2. Ó, o 300 graus desce até o rumo do menos raiz de 3 sobre 2. Olha o menos raiz de 3 sobre 2, vem vindo até o rumo do 300 graus, ó. Tudo bem? Depois, o 315 graus, ó, o 315 graus é o menos raiz de 2 sobre 2. Então, pega lá do menos raiz de 2 sobre 2 e vai indo até o rumo do 315 graus, ó. Ou 7π sobre 4. O 330 é no menos meio de novo, ó. Então, vai lá do menos meio, aqui, ó, e vai até encontrar o 330 ou 11π sobre 2. 11π sobre 6, desculpe, aqui. E o 360 graus, ou 2π, é zero, então é aqui. Pronto. Aí, o que eu faço com esse monte de pontinhos? Agora é a hora de unir. Então, o gráfico da função y é igual ao seno de x é esse aqui, ó. Ó. Tchan. Ó.
nada é reto. Então, por isso que o gráfico da função y igual a seno de x é esse aqui, na primeira volta. Tá vendo, ó? Professor, e se tivesse mais arcos, por exemplo, 380 graus, 390 graus, 400 graus, 1000 graus, 2000 graus. Lembra que os ângulos são todos redutíveis à primeira volta? A gente não dividia por 360 para ver quantas voltas dava, mas sempre voltava num arco que estivesse na primeira volta. Então, essa curva chama senoide. Ó, montanha, depressão. Ela continua infinitamente. Ela vai para sempre aqui, ó, montanha, depressão, montanha, depressão, montanha, depressão, para quantas voltas tiver que dar no ciclo trigonométrico, tá bom? Então, essa função aqui, ela chama senoide, é o gráfico da função y igual seno de x, tá ok? E é uma função periódica. Por que periódica? Porque é assim, ó, aqui ela começou aqui, subindo a montanha, descendo a montanha na parte de cima, depois vai descendo o vale, subindo o vale. Daqui para frente, pessoal, se a gente fosse aumentar os ângulos aqui, ela ia fazer a mesma coisa, infinitamente. Então, daqui até aqui, ó, que tem 2π, aqui não tem 360 graus daqui até aqui? Então, isso é o período da função seno. Então, y igual a seno de x, ó, o período dessa função é 2π. Por quê? O que significa isso? Que a cada 2π, ó, a cada 360 graus, o desenho vai se repetir. Então, essa curva que chama senoide, ela vai sempre ser a mesma, do mesmo jeito, conforme vai dando mais voltas na circunferência. Para ângulos negativos, ó, antes daqui, para ângulos de mais de uma volta para frente. Então, o período da função seno é sempre 2π. Outra coisa é a imagem da função. A imagem é no eixo y. Você viu que toda essa montanha, essa depressão, não passa de 1 na altura e não passa de -1 aqui embaixo? Então, a gente fala que o período é 2π e que a imagem da função seno, ela vai de -1 até mais 1. Então, o mínimo da função, ó, é aqui embaixo, que é o -1. E o máximo dessa função, ó, é aqui em cima, que é o mais 1. Tudo bem? Então, ó, a função y igual a seno de x tem esse gráfico, é periódica porque a cada 2π o desenho se repete e a imagem vai de -1 até mais 1. E a amplitude, pessoal, a amplitude é isso aqui, ó, é a altura da montanha em relação ao eixo do x. A amplitude também é 1, porque do zero até aqui o topo da montanha é mais 1 e do zero até o mínimo do vale também é 1, só que 1 negativo. Então, a amplitude dessa função, amplitude é 1 também, certo? Amplitude 1. É isso, pessoal. Na próxima aula eu vou pegar esse mesmo gráfico e aí nós vamos colocar sobre ele o gráfico da função 2 seno de x, ou seno de 2x, ou seno de x mais alguma coisa, ou menos alguma coisa. Vocês vão ver que o gráfico vai ter o mesmo aspecto, a única coisa que pode acontecer é ele ficar encurtado, ou mais baixo, ou mais alto, ou o período dele, né, ficar mais curto, mas isso é uma coisa que vai sempre respeitar o desenho da senoide, que é montanha-depressão, tá bom? Mas isso é assunto para a próxima aula. Assistam essa aula quantas vezes for necessário. Se tiver alguma dúvida, me chama no WhatsApp. Beijos e até mais. Copie a aula no caderno, tá ok?